Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, o Leone Domingues está aqui perguntando: estou finalizando meu livro de não ficção, no próximo mês devo enviar às editoras, sabendo, né, Leone, que as editoras estão meio mequetrefes em termos de rapidez para responder, e estou produzindo um curso online sobre o assunto. Vocês acham que é um bom casamento? Ó, Leone, em princípio é. Eu não sei sobre o que é o livro, sobre o que é o curso, mas uma das coisas que eu vivo dizendo para autores e autoras é que livros de não ficção conversam super bem com outras atividades. Super. Então, conversa bem com curso, conversa bem com palestra, conversa bem com congresso, conversa bem com... preencha aqui aquilo que você quiser. Livro conversa bem com podcast, com vídeo no YouTube, com entrevista, com... Então, em princípio, sim. Né? Agora, como eu não sei o seu assunto, se ele está pujante e as editoras, de repente, pulam e publicam imediatamente, mas se não acontecer e você tem planos de lançar um curso, talvez seja o caso de você fazer uma pequena tiragem por conta própria e lançar as duas coisas, né? Lançar o curso e o livro, fazer alguma estratégia que um alimente o outro sem você depender de editora, por conta de como as editoras estão agora, né, Cid? Exatamente. E o livro, sempre é legal pensar ele como o item que você vai usar para trabalhar, primeiramente, para você se tornar conhecido, para que as pessoas tomem contato por um custo muito baixo, né? Tomem contato com você, conheçam seu trabalho, conheçam quem é você, e depois você vai oferecer. Você pode oferecer outros produtos, como cursos mesmo, né, Laura? Já num outro valor, Sim. depois outros Mas cursos. super combina, super Outros combina. cursos, aliás, são complementares, e eu gosto muito dessa estratégia, tá? Bota o livro e vai gerando valor com o livro para produtos que são mais caros, só que aí quando a pessoa já te conhece, a pessoa já entende quem é você e já começa a confiar em você, aí você vai ter muito mais facilidade para vender outros produtos mais caros, como cursos, por exemplo, ou como serviços que você presta. Se é um livro de não ficção, dentro da área do serviço que você presta, olha a porta que você abre para você prestar outros serviços ali na frente. Isso. Então, considere, inclusive, né, chamar potenciais clientes para o seu lançamento. Inventa coisa. Aí é uma questão de criatividade, ver as melhores estratégias, mas vale a pena agitar. Vale. O Parisi fez uma pergunta aqui que eu nem sei. Pode dar seu palpite, Sidney. Como se envolver o menos possível com o atual momento estagnado da política no mundo e principalmente no Brasil? Estagnado? Sem... Eu diria tumultuado, estagnado. Tudo que não está estagnado é um momento político do mundo. Sem se queimar, mas veja, eu vejo o problema dele. Ele não está querendo ir para nenhum dos lados, né? Sem se queimar com possíveis novos leitores que defendem esse ou aquele lado. Tá. Paris, você está com um medo que tem fundamento. Hoje mesmo eu estava lendo o pessoal falando da política de cancelamento, né? Esse hábito agora que as pessoas têm de crucificar o outro sem nem entender o que passa pela cabeça, nuances de argumentação, etc. De fato, é meio problemático. Se você está querendo escrever uma ficção, eu jogaria uma ficção histórica, uma fantasia, ou uma questão que passe longe da política, se isso é problema para você, né? Mas, de fato, está muito polarizado e é assim, em algum momento isso vai passar, né? Em algum momento a gente vai voltar à possibilidade de dizer algumas palavras sem imediatamente ser taxado como desse campo ou daquele campo, né? Mas nesse momento não está sendo possível, né?
Então, fique longe da política, cria uma história aí, se passa numa ilha deserta. Aí eu vou dar minha opinião que não bate com a da Laura. Tudo bem aí. E é o seguinte, se você estiver a fim de bancar, e pelo jeito você não está, então aí se você não está a fim de bancar, aí não faz assunto político, porque você vai desagradar. Se você ficar no meio, você vai desagradar os dois lados. Se você ficar na esquerda, você vai desagradar a direita, ficar na direita vai desagradar a esquerda. Então, assim, de todo modo, parte do público vai se revoltar com você e parte do público vai te amar. Aí a pergunta que eu te faço, e aí há outros que eventualmente estejam com essa dúvida e dispostos a ralar o peito, né? Se você está disposto a bancar o que você escreveu, a sua obra e até o seu posicionamento político, eu acho que você deve ir para cima mesmo e sem medo de reclamação, de cancelamento, ou mesmo, sei lá, de um povo dos dois lados. Porque, assim, o autor que mais vai se destacar é o autor que consegue regimentar um público. E público é movido pela emoção. Então, assim, uma forma de você regimentar um público pela emoção é pegar o público relacionado à política. Esse é um público que está muito envolvido emocionalmente com esse assunto. Mas tem muita gente que vai te amar de paixão, te defender nas redes sociais, vai comprar o seu livro, vai defender com idente, não sei o quê. E vai ter aqueles que vão te xingar. E, sei lá, se você conseguir não deixar isso entrar, eu entendo, Sidney, eu entendo o que você está falando, mas veja, tem um outro problema aqui que o pessoal que está aqui comentando. Por exemplo, até a J.K. Rowling foi cancelada. É verdade, está rolando um negócio que é um pouco extremo. Por exemplo, Graciliano Ramos. Eu nem sabia que Graciliano Ramos era homofóbico, tá? Mas, tá. Então, aí acho que todo mundo era, né? Não necessariamente, mas aí você cancela Graciliano Ramos porque ele era homofóbico? Assim, gente, eu sou contra a homofobia. Eu passei anos da minha vida publicando livros contra a discriminação, mas eu não vou cancelar o Graciliano Ramos por conta disso. É meio forte, né? Mas eu acho, aí tem que botar as coisas na perspectiva histórica lá. Eu acho que aí vai complementar o que eu estou dizendo. Mas não é isso que acontece, em especial agora. Às vezes a pessoa diz uma palavra e ela já é considerada entendeu? E né, a pessoa passou se expressando. Como eu acho que é o caso da J.K. Rowling, ela tem problemas de abuso, ela sofreu abuso, então ela tem uma questão lá de querer espaços femininos, que sejam femininos. Então, tudo bem, ela pode até não ter entendido a questão transexual, mas é óbvio que ela não é contra transexuais. E ainda assim, estão massacrando a mulher. Então, exatamente, estão cancelando o Monteiro Lobato, que de fato era racista. Então, a gente tem que começar, né, a nossa cultura tem que começar a aceitar isso, que as pessoas como escritoras, né, intelectuais, sei lá o quê, elas têm opiniões ruins, e não por isso parte do que elas dizem não é para ser ouvido. Mas a gente está num momento difícil, então eu entendo, sim, que você tenha receio, eu entendo. Eu entendo também, é aquele negócio, você quer comprar briga ou não? Se não, aí realmente não escreve, se quer, vai para cima. Mas se eu só colocar em perspectiva histórica, Monteiro Lobato era racista, mas ele era o Monteiro Lobato que viveu lá no século XIX. Mas ele era especialmente racista, eu fiquei sabendo disso outro dia, tá? Eu sempre admirei Monteiro Lobato, mas ele apoiava a eugenia, que é uma teoria bem racista mesmo, de pureza da raça, tá? Então, é meio desgracento, tá bom. Pisada na bola, pisada na jaca mesmo, né? Sim. Mas isso não tira... Não tira do cara e tal. Mas assim, a gente não pode olhar para essas pessoas de 200 anos atrás, 100 anos atrás, com a perspectiva nossa desse momento histórico, que é um momento histórico que vamos falar aqui. Quando que começou esse momento histórico que nós estamos vendo exatamente nesse momento? Começou em 2013, com aquelas jornadas de julho lá. E, então, assim,
De Não acabou ainda. De 2013 para aqui. 2021 é um período histórico assim, ó. E a gente não pode olhar com o nosso olhar. Em 2012, não, em 2012 não, vamos falar assim, em 2009, alguém ficava se matando em rede social por causa de política? Em roda de bar, era assunto? Política era assunto? Não era. Ninguém ligava se o cara votava no Maluf ou se ele votava no Quércia, essas coisas aí. É um assunto que nem passava pelas nossas conversas na época. Simplesmente esse assunto não existia. Passava, mas não era tanto assim. Não tinha briga, não tinha nada. O brasileiro nunca ligou para esse tipo de coisa. Isso começou de 2013 para cá, que aí o gigante acordou, essa coisa toda. E no fim, foi para um lado muito negativo, na minha opinião. Agora, isso é um momento histórico de um período muito curto, e nós não podemos levar esse pensamento desse período tão curto para outros momentos históricos. Eu acho que... E esse período curto, ele vai passar. O Brasil já foi polarizado nos anos 60, nos anos 30. O Brasil já foi polarizado, depois sumiu isso e, sabe... São aqueles fluxos de tempo que a gente já conversou, inclusive, na última live, né? Do efeito mola, que vai com muita força para um lado e depois volta para o outro. Então, já, a política não vai ser o assunto central da nossa sociedade daqui a poucos anos, eu imagino. Então, se você tem essa motivação de aguentar porrada, eu acho que você deve escrever, sim. Não vejo... Não, eu sempre achei isso. Que a pessoa deve ser autêntica e falar. Porque a pessoa também só fica pensa. falando groselha na internet, tá? Se cruzar com a pessoa na rua, ela baixa a cabeça e atravessa a rua. Então, valentão, assim, 99% dos valentão é tudo valentão no Facebook. Mas isso pode atrapalhar a venda de livro, né, Sidney? Porque, veja, a biografia do Woody Allen foi... Eu não acreditei nisso, eu não achei que uma editora fosse fazer isso, mas fizeram, né? No ano passado, suspenderam a publicação, já estava contratada, já estava diagramada, e os funcionários da editora fizeram um protesto, e a editora suspendeu a publicação da biografia do Woody Allen. Eu acho isso um absurdo. Isso é política de cancelamento total. Sendo que, assim, a questão dele ter abusado da filha é altamente questionável. Parece que não foi nada disso, ele já foi investigado e não deu... Ninguém achou ele culpado, ele foi a julgamento e acharam que não tinha indício nem nada disso. Ainda assim, por um movimento da internet, os funcionários... Imagina, funcionário de editora fazendo protesto para não publicar um livro? Que isso, gente? Está meio desvairado, as pessoas estão meio desequilibradinhas, assim. E a um ponto de não dar... Imagina, biografia, eu acho assim, biografia publica de todo mundo, até dos piores horrores aí. E sim, você fica sabendo o que a pessoa acha, deixa de achar, e aí você pode até achar, eu não gosto de você. Eu li seu livro, te acho um nojo. Pronto. Você está no seu direito, mas não deixar o livro sair, eu acho um absurdo. Minha opinião. Inclusive, como é que está a história do livro do Hitler lá, o Mein Kampf? Ele está... Aqui no Brasil ele está sendo vendido? Ele existe, sim, está sendo vendido. Menos assim, mal. Menos mal. Quem quer ler, lê, né? Eu acho. Eu acho. Quem quer ler, lê. Eu sou dessa opinião. Mesmo que a pessoa seja completamente louca, desvairada, livro é diferente de fake news, né? Livro tá lá. Você abre, senta, lê, você julga com o seu próprio cérebro se acha aquilo uma bobagem ou não. Mas essa política de, nem li, não sei do que se trata, mas já sou contra. Aí é ruim, né? Assim, eu pessoalmente, tem certos livros que quando vão contra demais a minha pluralidade, assim, que eu sou um cara com uma certa flexibilidade. Mesmo livros que eu não compartilhe da visão do autor integralmente, ou mesmo com boa parte, eu publico. Agora, se o livro foge muito do que eu considero ok, eu recuso fazer o livro. Eu recuso fazer. Então, assim, mas é um preço que se paga, né? O posicionamento que você tem em relação ao seu trabalho, negócios, a sua vida, acho que tem
tudo tem um certo limite que você vai ou não vai. Então, se Sim, as mas pessoas reclamam do livro do Woody Allen, elas se sentem incomodadas de trabalhar olha, naquela eu me dei obra. ao trabalho, porque o Woody Allen, eu acho o Woody Allen, assim, ligeiramente chato. Eu assisti alguns filmes e gostei, outros filmes assisti e achei chatos. Mas ele tem um lado, assim, claro, os filmes são muito bons mesmo, né? Mas eu resolvi ler essa história do julgamento dele, porque eu achei, será? Ele não tem a menor pinta de abusador, ele tem um jeito que é um jeito meio, né, meio boboca, meio pouco assertivo, não consigo acreditar nele. Olhar para ele, não ressoa, não consigo acreditar que ele é abusador de criança, sabe? Então eu fui ver, ler toda a história, o julgamento e tal, nada, tem todo jeito de ser uma conversa da ex-mulher dele que não gostou porque ele se envolveu com a filha adotiva do casal na época. Então, eles tinham uma filha adotiva maior de idade, 23 anos na época, e ele se envolveu com ela, que não é uma coisa muito bonita de se fazer, sem dúvida, mas é muito diferente de abusar de uma criança, né? E ela parece ficou tão virada que aí começou a inventar toda uma história que ela falou tanto que ele foi a julgamento. E ele foi polícia na casa, foram investigar, entrevistaram filhos e não sei o quê. E aí os juízes chegaram à conclusão, não tem prova aí, não está me convencendo. Fora que, assim, ele é acusado, algo que nunca vi um abusador, nunca, não está no perfil deles. Um único evento. Não existe isso. O abusador é uma praga. Abusa sempre, né? Então, assim, ele conviveu com milhares de estrelas de cinema lindíssimas, e aí ele foi abusar de uma pessoa uma vez. Não dá para acreditar, né? Então, a história dele, inclusive, é isso, é falsa, ou seja, fizeram todo um movimento contra um cara que provavelmente não fez nada. Né? Então, essa política de cancelamento é besta por isso é inclusive besta. Né? Cancelar uma pessoa que não é comprovadamente alguém que fez algo errado. Que nem a J.K. Rowling, eu acho. Eu não cancelaria ela, porque eu acho que as opiniões dela são as opiniões dela, não é um negócio contra alguém. Mas está rolando. Então, a minha recomendação para escritores é, se vocês estão entrando em áreas sensíveis, e a minha recomendação é, saibam quais são as áreas sensíveis, não sejam estúpidos de não prestar atenção no ambiente. Isso não. Cai de gaiato. Saibam o que tá, quais são as políticas, quais são as identidades difíceis, perigosas no momento, vejam quais são essas áreas sensíveis, e aí trafeguem com cuidado nessas áreas, cuidado especial. Seja autêntico, diga o que você acha, o que você pensa, o que você sente, sei lá o quê, porém com cuidado, se a área é muito sensível. A gente já sabe. Negros, trans, em breve índios, espero, né? Animais, tal. Tem uma série de áreas sensíveis, então tenham cuidado. E ainda nessa área delicada aqui, o Felipe Martins está falando, a editora Record não quis publicar mais os livros do Olavo de Carvalho por causa de cancelamento. Então, aí logo na sequência, a Liz Paiva comentou que ele está na Sedete agora, está vendendo muito, e que... Mas ele não está vendendo tanto assim, tá, amores? Esse é o lance. A Record é movida a lucro, né? E às vezes nem sempre o lucro é o objetivo, e sim a imagem da empresa, né? Ou a motivação que rege a cultura da empresa. A Record, durante esses últimos anos, a Record se dedicou a publicar muitos e muitos autores de direita, muitos. Sim. Foi basicamente carro-chefe com, como é que chama aquele... Andreasa. O Andreasa, que agora isso, que saiu, que agora não é mais o editor-chefe. Ele virou agora jornalista e está lá na Rádio Bandeirantes. E aí, ou na Globo, na Rádio Globo, não lembro. Você que sabe essas coisas, não é? Acho que ele está na Globo, não lembro. Enfim, ou na Bandeirantes ou na Globo. E o Andreasa foi o Andreasa que trouxe toda essa galera da direita, inclusive o Olavo de Carvalho.
O caso do Olavo, especificamente, ele tem os livros dele lá e tal, normal, mas assim, o que ele vinha fazendo ultimamente fora, além dos livros, né, na mídia... Os cursos, né? Inclusive, ele foi um dos esteios da área ideológica do governo, essas coisas todas. E ele disse muitas bobagens, o Olavo de Carvalho, bastante condenáveis na internet. Então, assim, é um preço que ele pagou, que ele resolveu pagar, bancar, e é isso. E ele está bancando. Eu acho assim, o cancelamento, tudo assim, você não tem uma ideia, está se formando uma ideia de que tudo que você não concorda com um ponto de vista vira cancelamento. E não é bem assim. As pessoas que não concordam, eu não vou ficar lendo o livro de pessoas que eu não concordo. Isso não é um cancelamento, propriamente dito. É simplesmente uma opção minha. Eu tenho muitas outras coisas que eu posso fazer na minha vida do que ler obras de pessoas que eu não gosto. Né? Você não tem a coleção do Olavo de Carvalho? Não tenho. Não tenho. E aí, o que acontece? Você não... isso não é cancelar. E cancelamento, eu acho assim, ficou muito pejorativo, porque dá a ideia de que é uma militância específica, organizada, para destruir as pessoas que pensam diferente de você. Normalmente, as pessoas que são canceladas, elas estão falando bobagens na internet muito Não fortes. Necessariamente, Sidney. Você está falando você, besteira. Não necessariamente, é isso que eu estou dizendo a você. Estou te dando exemplo, caramba. Monteiro Lobato foi cancelado. J.K. Rowling está sendo cancelada. E ela não fala bobagem. Ela simplesmente tem uma posição que não é a posição de determinado grupo, digamos assim. Não fale besteira. Tem gente sendo cancelada por besteira. Então, isso que é o perigo. Você não pode tratar uma fatia das pessoas que falam que você acha que é uma besteira como sendo o todo. Tem cancelamentos que são de coisas graves. Tem de tudo, na verdade. Tem de tudo, mas o fato é que, como está sendo feito sem discussão e em efeito manada, é perigoso. Então, as pessoas que estão preocupadas com isso estão preocupadas com razão. De repente, você escreve uma obra excelente, vou dar um exemplo aqui, algum autor novo. Escreve uma obra excelente, põe um personagem negro fazendo alguma coisa que alguém não goste do atual movimento negro. Tá? Pode a obra ser cancelada e o autor ser considerado racista. Então, existe essa possibilidade? Sim. Sem a pessoa ser? Sim. Por ela apenas ter sido descuidada. Por isso que eu digo, tenham cuidado. Mas pode acontecer? Pode.